Daremos agora início à nossa discussão sobre o metabolismo energético aplicado ao limiar anaeróbio. A intenção, até o final desta aula, é entender quais são os componentes básicos que estão envolvidos no metabolismo energético que podem nos auxiliar no entendimento do limiar anaeróbio. Então, discutiremos em sequência alguns aspectos um pouco superficiais no metabolismo e algumas variáveis que são muito importantes para que possamos compreender o limiar anaeróbio. Então, eu acho que você já sabe que qualquer atividade corporal que queira realizar, ela necessita de uma ação muscular. Então, realizaremos algumas ações que são dependentes de energia. E essa energia é a partir de algumas moléculas energéticas, que vamos chamar de ATP, adenosina trifosfato. Então, esse ATP que dá energia para a ação muscular e para todo o funcionamento celular no nosso corpo, ele é produzido a partir de vias energéticas. Quais são elas? São aquelas que utilizam oxigênio para a produção de energia, então a via aeróbia, e a via anaeróbia, aquelas que não utilizam o oxigênio para a produção energética. Então, basicamente, pense o seguinte, O teu organismo ele tem duas máquinas de produções aí de energia principais. Uma que vai utilizar oxigênio e outra que não vai utilizar oxigênio. E constantemente elas estarão ativas. Em alguns momentos, uma um pouco mais do que a outra, ou colaborando um pouco mais com a outra. Então, de onde vem toda essa energia que produzimos? Primeiro passo, alimentação. Então, carboidratos, proteínas, lipídios, todos são passíveis de serem convertidos em energia. Só que os principais pontos são os carboidratos e lipídios. Esses são o centro aí para a formação energética, no processo de metabolização. Além disso, a gente consegue também adentrar alguns outros componentes que já são de reservas corporais, como, por exemplo, o glicogênio, que é estocado no músculo, que vamos chamar de glicogênio muscular, o glicogênio que está estocado no fígado, que chamaremos de glicogênio hepático, e também o tecido adiposo, que está reservando ácidos graxos. Então, teremos aqui estes três componentes que podem ser utilizados aí tanto no momento de repouso quanto durante o exercício. E aí tem as suas distinções relacionadas também à intensidade do exercício. Veremos em sequência. Então, o fato é que qualquer uma dessas reservas, elas podem adentrar as vias de produção energéticas. E aí, pelo passo que já verificamos, utilizando oxigênio na via aeróbia ou sem utilizar oxigênio na via anaeróbia. Tudo isso para formar o ATP, a adenosina trifosfato, e realizar atividade corporal. Então, quando falamos de metabolismo anaeróbio, estamos falando de duas vias de produção energéticas. Uma que é muito curta e outra que tem a sua ação aí por um período um pouco mais prolongado. Por que eu estou falando que uma é muito curta? A via que entendemos como ATP-CP quer dizer que eu formo ATP a partir da reserva de creatina fosfato que eu tenho no músculo. Ela é rápida, Porque a gente tem uma pequena reserva que vai garantir ali, em exercícios de alta intensidade, energia de uma forma rápida, só que ela acaba sendo superada, Esse estoque. O estoque ele é depletado e por conta disso a gente não tem como continuar produzindo energia através da creatina fosfato. Se a gente consumiu naquele momento, teremos que demorar um tempinho para uma ressíntese, um novo estoque dessa creatina fosfato no músculo. Por isso que ela é rápida. Vai em torno ali de 10 a 12 segundos, além de sua predominância em um exercício de alta intensidade. Então pense em sprint,
você vai correr agora, você vai dar um tiro, fazer um sprint. Nesse momento, aqueles 10, 12 segundos iniciais do exercício, essa via ATP-CP está muito ativa. Por conta dela ser um processo muito rápido, é só converter ali, né, a creatina fosfato junto com outro componente e formar esse ATP. É muito rápido de acontecer isso, é só um processo, é só uma reação química, então ela consegue ofertar energia mais rapidamente do que as outras. Por outro lado, a via glicolítica, veremos que ela pode perdurar aí, mesmo que em exercício de altíssima intensidade, por um pouco mais de tempo. E aí também entra um outro critério. Aqui é o primeiro processo de quebra da glicose, do glicogênio. Então, são só 10 etapas para formar uma molécula de ATP, né? Na verdade, 4 moléculas de ATP. Então, esse processo, ele também é mais rápido do que a produção de energia pela via oxidativa. Que a via oxidativa ela passa pelo primeiro processo de quebra da glicose e depois ela ainda tem que passar por mais 2 etapas, o que faz com que ela tenha uma produção um pouco mais lenta, um pouco mais demorada, certo? Então vamos verificar como que elas reagem, né? Como que são essas reações em relação a essas vias. Inicialmente, vamos verificar que a via da creatina fosfato, aqui para a formação de energia, que é a via ATP-CP, ela produz a ressíntese do ATP a partir das reações entre a fosfocreatina ou creatina fosfato e o ADP. Lembra aí das aulas básicas lá da fisiologia e da bioquímica. Toda ação muscular, ela consome ATP. Então, esse ATP é destinado para realizar a ação muscular, porém, toda vez que há a quebra dessa molécula de ATP, teremos agora um ADP. Antes tínhamos 3 fosfatos na ligação, agora temos 2 fosfatos na ligação, por isso ADP, adenosina difosfato. Mas veja, toda vez que você produz energia, que você consome energia com ATP, você vai formar ADP, ou seja, em seu músculo vai ter uma grande reserva ali de ADP nas células, porque você utilizou, agora liberou ADP novamente no teu organismo. Então, você vai utilizar esse ADP para converter novamente ele em ATP e continuar te dando energia para o exercício. E é um processo simples. Lá na célula, teremos uma enzima que se chama creatina quinase, ou você vai ver muito com o nome de CK. A creatina quinase, ela vai fazer um processo muito importante, que é pegar a fosfocreatina ou creatina fosfato, retirar esse fosfato e passá-lo para o ADP. Logo, o ADP ganha mais um fosfato e vira ATP. Ao passo que a fosfocreatina, né, vai virar agora só creatina livre. Então, esse processo da creatina fosfato, ele é muito importante para que a gente rapidamente consiga restabelecer a quantidade necessária de ATP para o exercício. Em sequência, veremos que a via glicolítica, ela a partir do glicogênio muscular principalmente, ela vai fazer com que haja a quebra da glicose em um processo que chamamos de glicólise. O que é a glicólise? É a quebra, a metabolização da glicose em sua primeira etapa. Então, aqui nesse momento estaremos formando principalmente, né, o ATP que necessitamos para um exercício, só que em pequena quantidade, e estaremos acabando formando ali alguns componentes por conta dessa reação química. Então é o seguinte, eu acabo formando lactato e formo também CO2 neste processo. Numa próxima aula vocês vão entender que aqui também existe uma formaçãozinha de etanol. Mas os mais importantes para entendermos limiar anaeróbio são esses 2 componentes.
o lactato, que é uma substância que ela é formada após o processo de glicólise, e você vai entender na próxima aula o porquê e como ela é formada, e o CO2. Então, essas duas moléculas vão estar sendo formadas no processo de glicólise anaeróbia. Então, a via glicolítica, toda vez que produz energia, é sem oxigênio. É a glicólise anaeróbia. Ao passo que o metabolismo aeróbio, que é a via oxidativa, ou você também pode chamar de glicólise aeróbia, e aí você vai entender por quê. No processo da quebra da glicose, da metabolização da glicose, a gente vai passar pela glicólise da mesma forma. Sim, aquela mesma glicólise ali da via glicolítica. Só que, qual a diferença? É que o produto final da glicólise, aqui agora, ele vai ser enviado para o ciclo de Krebs, que é um outro momento de formação energética, e para a fosforilação oxidativa. Então, existem mais duas etapas envolvidas neste processo. Eu acho que a partir daqui, você já consegue perceber que há uma diferença na capacidade de velocidade destas reações. A via ATP-CP só necessita da creatina fosfato para fazer ali a reação química. A glicólise anaeróbia é apenas uma etapa. São 10 reações químicas que acontecem consecutivas e formam ATP. Porém, para o processo de quebra completo e utilização total desse potencial energético da glicose, a gente tem que utilizar a via oxidativa. E a via oxidativa, ela envolve o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, que no final nos dará uma grande quantidade de ATPs e também formará CO2 e H2O. Esse processo ele necessita de oxigênio. Então, se ele necessita de oxigênio, ele vai acontecer na mitocôndria. Então, o local de interação de oxigênio e metabolismo aí na nossa célula é lá na mitocôndria. Por isso que a gente vai ter essa diferenciação entre esses processos do metabolismo, visto que tanto a via ATP-CP quanto a via glicolítica acontecem lá no citoplasma da célula muscular. Então, veja, quando a gente fala de um citoplasma, de uma célula que é muscular, o nome que a gente dá, na verdade, a ele é sarcoplasma. Então, toda vez que eu te falar sobre sarcoplasma, você vai se lembrar que esse processo está acontecendo ali, naquela região que está no interior da célula, tá certo? E que aí é o citoplasma chamado em outras células do nosso corpo. Mas aqui a gente dá um nome específico. Mas para que serve essa diferenciação? É só para você colocar na cabeça o seguinte: o metabolismo anaeróbio ele acontece no sarcoplasma. Então, tanto a via ATP-CP quanto a via glicolítica, elas vão acontecer no sarcoplasma. E o metabolismo aeróbio é a continuação do processo de produção energética, agora utilizando a mitocôndria, para que haja interação com o oxigênio. Então, aqui teremos o metabolismo aeróbio. Verifique que o processo de glicólise está acontecendo fora da mitocôndria, glicólise anaeróbia, e ao enviar componentes para que essa formação energética continue na mitocôndria, estamos entrando no processo de via oxidativa. Então é isso, pessoal. Na próxima aula iremos aprender um pouco mais sobre as reações químicas da via glicolítica e também da via oxidativa. E eu espero aí que até o final desse processo a gente consiga basear esse conhecimento sobre metabolismo energético e limiar anaeróbio.